Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Gente, o vídeo de hoje vai ser respondendo algumas perguntinhas. O vídeo de hoje, gente, vai ser respondendo algumas perguntinhas que a maioria das pessoas, acredito eu, né, que tem a curiosidade de saber. É sobre serviços funerários, gente. Eu trouxe aqui hoje o meu marido para estar respondendo para vocês. Pode vir. Tá aqui, gente, para quem não conhece, meu marido, né, se apresente. Boa tarde, meu nome é Domício. E eu tô com as folhinhas aqui, onde tem algumas perguntinhas. Tá meio rabiscada, porque o Luiz Miguel foi e rabiscou, mas dá pra ler, né? Vamos fazer aqui de frente com Caroline hoje, né? Então vamos para a primeira pergunta. Quando uma pessoa morre, qual procedimento eu devo tomar? Primeiramente, hoje em dia, o mercado funerário é agregado sempre a sistema de planos, né? Então, hoje em dia, quem uma família que perde o seu ente querido, se ele paga um plano, ele vai procurar a agência que é esse plano para contratar o serviço funerário, né? Ou também, quando não é pagamento de plano, procura-se a funerária, né, para fazer o serviço funerário do seu ente querido, né? Então, o primeiro procedimento, né, é levar toda a documentação do falecido e o hospital vai liberar a DO, né, que é a folha amarela que chama, né, para você ir no cartório fazer a certidão de óbito e a guia de sepultamento. Aí o primeiro passo é fazer todas as informações que o hospital precisa e a documentação necessária e depois ir na sua concessionária funerária contratar o serviço funerário. Segunda pergunta. Qual o valor aproximado de um plano? O valor de um plano, isso varia muito do mercado e também de cada empresa, né? Mas hoje em dia você consegue aí no mercado entre valores de R$20 até R$80 o pagamento de um plano. Mas cada empresa tem a sua estrutura e o seu preço, né? Depende do plano que você contratar para sua família. Terceira pergunta. Quando a pessoa ela não tem plano funerário. Terceira pergunta. Terceira pergunta. Quando a pessoa não tem plano funerário, o que ela faz? A pessoa, quando ela não tem plano funerário, que é raridade hoje em dia, ela, no caso, ela vai ter que procurar, né, uma funerária e fazer a contratação do serviço, né? É óbvio que vai dar uma grande diferença de preço, né? Por conta de que o plano cobre grandes coisas. Agora, o serviço particular, ele tem um diferencial, né? É a questão do preço, porque é o momento que você tem que tirar aquele valor por conjunto, né? Não é dividido, não é nada. Na verdade, você tem que pagar o pagamento à vista na maioria das vezes. Certo. Quarta pergunta. Quais os meus direitos se eu pago um plano? Os direitos do plano geralmente é cobertura total, né? Você tem convênios, né, com clínicas, laboratórios e doutores, né, especializados na área da saúde. E também tem a área de materiais de convalescência, que, por exemplo, se você quebra uma perna ou faz uma cirurgia, você depende de uma cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, bengala. Geralmente você tem todos esses direitos nos planos. Mas assim, isso depende da concessionária também. Porque alguns planos, eles têm o empréstimo ilimitado, mas alguns ele empresta por um período de graça e às vezes, passa um certo tempo, ele é cobrado por isso, tipo que se fosse um aluguel, né? Quinta pergunta. Qual é o valor de uma coroa? O valor de uma coroa, que hoje em dia tem as coroas desidratadas, né, de flores artificiais, e tem a coroa de flor natural. Isso varia muito. A coroa de flor desidratada, ela varia no valor de R$180, né? Quando a pessoa tem um plano, tem um desconto, tem uma porcentagem. A coroa de flor natural, ela é mais cara.
Varia entre R$ 300 até R$ 500 a coroa de flor natural. Sexta pergunta. Após levar o corpo do hospital, qual é o procedimento? O procedimento da funerária, a partir do momento que faz a remoção do corpo no hospital, é levado para um laboratório, né, especializado que a funerária tem, e lá ele vai fazer o trabalho de conservação e preparação do corpo. O que quer dizer, né? É a aplicação de medicamentos, né, e técnicas de conservação do cadáver para fazer um velório digno para a família. Então, assim, matando as bactérias, né, que o corpo tem. Talvez a pessoa, né, ela estava com uma enfermidade mais complicada. Tem que fazer, né, a higienização do corpo e aplicação de remédios, né, que são compatíveis com a situação que a pessoa está vivendo, e para dar um velório digno para a família, que já é um momento difícil, e também tem que fazer um trabalho bonito, né, para confortar mais ainda o coração enlutado de cada familiar, né? Sétima pergunta. Qual é o valor de uma urna de luxo, gente? Um caixão de luxo. Como eu já disse desde o início do vídeo, depende de cada empresa e também depende da situação. Mas o preço padrão de uma urna de luxo varia, né, mais ou menos entre R$ 2.500 e tem, né, até R$ 30.000, né? A nossa região não tem coisas como essa porque é uma região pequena, mas para fora daí, grandes centros, um caixão de luxo é o olho da cara, né? Até R$ 30.000 pode valer uma urna de luxo. Qual é o valor de um caixão mais em conta? Cada funerária trabalha numa situação que, vamos dar exemplo, grandes funerárias, empresas funerárias têm convênio geralmente com as prefeituras municipais, né? Aí geralmente muita gente fala assim, mas a prefeitura só dá o valor do caixão, que é chamado caixão cascão, urna cascão. Ou seja, a urna cascão geralmente ela varia muito o preço, mais ou menos R$ 500, R$ 600 o pagamento de uma urna como essa, mas é uma urna mais inferior. Agora a urna, a tradicional do plano, que geralmente é contratada via contrato quando a pessoa faz um plano, ou seja, ela tem um valor considerável, mais ou menos aí entre um salário mínimo até R$ 2.000. Nona pergunta. Como é a organização de um velório? A organização de um velório se inicia desde o procedimento de remoção do corpo do hospital, juntamente com a orientação com um familiar, né, sendo um parente de primeiro grau, para ir até o cartório, né, fazer a emissão do registro de óbito e a organização do sepultamento, que sempre tem uma pessoa responsável da empresa para fazer todo esse acompanhamento, porque no momento o familiar que perde um ente querido, ele fica, né, com a cabeça um pouco meio longe, né, meio perdido. Então, nesse momento, entra o profissional para dar uma assistência e uma cobertura. Aí, nesse instante, o corpo é levado para o laboratório, preparado, né, faz as vestimentas, faz os tapetes de flores, né, muitos trabalham com flor natural e flor artificial, e depois tem o momento do velório, né, que é um tempo estipulado com a família que decide o horário, e fez aquele horário, cumpriu, já é encaminhado para o sepultamento, com toda a cobertura e com os direitos garantidos. Décima pergunta. Se morre o titular do plano, como é feito depois? O titular do plano, no caso se for ele falecer, geralmente tem uma cláusula no contrato que a pessoa que contrata esse plano pode ficar atento nessa cláusula, que se amanhã ou depois, né, o titular faleceu, sendo ele seu pai, sua mãe ou que seja algum da família, o plano é transferido para um sucessor sanguíneo, né? Porque quando ocorre qualquer prestação de serviço pelo plano, cumpre-se o contrato durante 4 anos, né? Aí nesse período, o sucessor sanguíneo, seja um filho, seja um irmão, seja o pai, seja a mãe, cumpre esse contrato. Mas cada empresa, como eu repeti novamente, cada empresa tem a sua organização, né? Aí cada empresa tem o seu contrato, né? E cada empresa tem o seu jeito de trabalhar, né? Aí isso vai variar muito, porque cada cidade, né, e cada estado tem o seu regime de sistema funerário.
11ª pergunta. O que é preciso para me associar a um plano? Hoje em dia, para você se associar a um plano e ter a cobertura para a sua família, é muito fácil, né? Se você for o titular, digamos assim, se você for casado, inclui no caso sua esposa, os seus filhos, né? Pai, mãe, sogro e sogra. Aí você tem que levar o seguinte documento de identificação, que é seu CPF, sua identidade e todos os seus dados, data de nascimento, endereço certinho, sempre atualizados, né? Para caso você, no caso, precisar o plano cumprir. Tem empresa de plano que inclui toda a família, filhos solteiros, filhos casados, irmãos, pai, mãe, sogro e sogra e titular. Mas assim, basicamente de começo, para você abrir um plano, abrir um cadastro, você vai precisar de seus documentos pessoais, endereço e o nome de todos os dependentes que você vai colocar no contrato. 12ª pergunta. Como é feita a lavagem do corpo? No caso, no momento da preparação, é feita a higienização do corpo, né? Cada laboratório de funerária é preparado de um jeito, né? Então, é uma maneira muito simples. Você vai fazer a lavagem do corpo, né? A pessoa vai estar deitada numa banca especial, né? Que é feita para o laboratório. E ali você vai ter, né, o sistema de água ligado. Você vai, seja uma mangueira ou seja uma ducha, você vai lavar o corpo normal, né? Vai passar os produtos, né, que são designados para lavagem, né, e retirada de bactérias, de forma simples, né? Você vai lavar a pessoa como se estivesse dando um banho numa pessoa convalescente, né? Uma higienização básica. 13ª pergunta. Vocês colocam peças íntimas no corpo? Essa questão é uma questão um pouco delicada até de se falar, né? Porque geralmente, eu falo da minha empresa, né, onde eu trabalho, a gente, digamos assim, a gente coloca tudo que a família manda, né? A roupa que a pessoa separou, a gente coloca. Então, geralmente, muita gente manda roupas íntimas. Agora, quando não manda, infelizmente, a gente não tem como colocar, que a gente não tem disponibilidade, né, dessas roupas para colocar. Mas a gente orienta a família que a peça de roupa que mandar, se mandar sapato, se mandar chinelo, mandar algum acessório, a gente coloca. Isso depende da família, mas a gente coloca sim. Tudo que a família pede, a gente coloca. Última pergunta. Quanto ganha um dono de funerária? Os donos de funerária, mais uma vez repito, depende de cada empresa, porque digamos que se uma empresa conta com 100 planos, né, vamos julgar aí no valor de R$20, por mês, né, 1000 planos em dia, vai dar R$20.000, né, por mês. Isso não contando serviços particulares que não entra na conta mensal, que tem mês que tem e tem meses que não tem. Aí digamos assim, se uma empresa hoje conta com 1000 planos em dia, e se o valor, supondo, seja R$20, ele vai ganhar R$20.000 por mês. Mas isso, cada empresa tem o seu jeito. Espero que vocês tenham entendido, né? Se tiver qualquer outra dúvida, vocês podem estar deixando aqui embaixo, né? Na caixinha de perguntas aí. E também pode estar mandando lá no direct meu, lá do Instagram, que eu vou estar respondendo se possível. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra cada um de vocês e tchau, tchau! Dá tchau, Miguel.